Hoje eu vou ficar mais perto de vocês, porque o texto que nós vamos compartilhar, vocês já conhecem bastante, porque se a Tânia e a Rosane quiser descer, vai estar participando juntos, porque a gente já conhece a palavra, a gente já conhece o texto, a gente já conhece essa história, mas ela se renova nas nossas vidas. Abre aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus, o texto que a gente já conhece de tantas vezes ter ouvido falar, menos eu falar. Vai ser a primeira vez que eu falo nesse texto aqui com os irmãos. Mas diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali haveria de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ou buscar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra. Aplica no nosso coração. Nós já conhecemos essa história, mas cremos que o Senhor pode falar de uma forma diferente ao nosso coração nesta noite. Em especial aqueles que estão nos ouvindo e vendo através da transmissão. Usa-nos e fala através de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor me escalou e eu vi a escala, eu falei assim: pastor, eu não posso esse dia, que era domingo passado, porque eu estava de plantão, trabalhando. Então, quando ele falou assim: então vamos trocar, eu fico num dia, você fica no outro. Eu falei assim: está bem. E quando a gente recebe a escala, o que a gente faz? Procura se aprofundar e buscar a direção de Deus naquilo que Ele quer falar, primeiramente comigo e depois para falar com os irmãos. E eu confesso que eu fiquei pesquisando, procurando alguma coisa. Eu queria falar uma coisa, mas Deus falou de outra forma ao meu coração. Mas de novo, Zaqueu. Eu me lembro que certa vez, eu falando para as crianças, quando eu dava aula para as crianças, eu contei a história de Zaqueu usando o seguinte termo: vocês conhecem o Zaque? Elas ficaram assim: Zaque? Sim, aquele que subiu numa árvore.
E elas ficaram, por que Zaque? Porque quando a gente fala assim, é porque a gente busca mostrar a intimidade que a gente tem no relacionamento com a palavra de Deus. Às vezes a gente chama uma pessoa próxima da gente por um nome menor, por um nome que foi colocado pela família, outros até usam como um apelido. Mas a história de Zaqueu, ela traz uma lição para a gente que é muito preciosa. E eu sei que você já ouviu várias vezes esse texto, já ouviu várias vezes vários pregadores, e cada um aborda de uma forma. E eu estarei abordando de uma forma diferente também. Vamos lá. Se não for, me ajuda aí. Foi. Eu escolhi como tema um encontro que transforma a vida e vence preconceitos. Que encontro, né? Que encontro para transformar uma vida. Tem que chegar para cá por causa da transmissão. Que encontro. Talvez você tenha tido um encontro com Jesus de uma forma, outros de outra forma, mas cada um de nós tivemos um encontro. Zaqueu não foi diferente. O texto relata para a gente que Jesus ia passar na cidade onde Zaqueu morava. E essa cidade, na realidade, era um bairrozinho, né? Um bairro pequeno. Mas quando Jesus andava naquele momento, Jesus vinha sozinho? Não. Jesus vinha com ele muita gente. Diz o texto que com ele vinha uma grande multidão. Mas o texto vai falar para a gente que Zaqueu ouviu falar que Jesus iria estar ali na sua região. O texto traz para a gente pensar que a oportunidade chegou para aquele homem. O texto fala para a gente que esse homem ele tinha muita posse, porque ele era muito rico. À luz da sociedade, ele era considerado um sonegador. Para muitos, esse homem não merecia conhecer Jesus. Mas a história vai ensinar para a gente algumas coisas relacionadas a um encontro que transforma a vida. Mas, acima de tudo, vai mostrar que tem preconceitos para serem quebrados. Existem muitos preconceitos na sociedade de hoje que precisam ser quebrados. Mas só é quebrado a partir da transformação que Jesus faz no coração do homem. E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto para a gente pensar é que Zaqueu, ele precisava superar um obstáculo. Zaqueu precisava vencer um obstáculo. Zaqueu não deixou que a sua baixa estatura ou a multidão o impedisse de ver Jesus. Ele procurou um meio de ver Jesus. Aí o texto vai falar com a gente, olha só. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E ainda o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar.
O sicômoro é uma árvore muito alta e bem robusta, forte, que aguenta uma pessoa. Você não pode subir em qualquer árvore. Tem árvores que você vai subir e o galho vai quebrar com você, dependendo da sua estatura e seu peso. O texto fala para mim e para você que Zaqueu ele era de pequena estatura. Mas o texto não fala se ele era gordo, se ele era franzino. O texto não fala isso. Mas o texto fala que ele precisava vencer um obstáculo. E o obstáculo que ele precisava superar era a multidão para poder ver Jesus. Porque quando você tem uma pequena estatura, não é igual o Misael. O Misael é mais alto que eu. Eu meço 1,83. Misael deve medir aí quase 1,89. Mais? Nem sabe? Então se meça lá para você saber. Você imagina várias pessoas de estatura alta. Zaqueu, pequenininho, baixinho. E muitas dessas pessoas de grande estatura provavelmente são fortes. E que a visão fica turva, fica atrapalhada, ele não conseguiria ver Jesus. E ele vai e procura superar esse obstáculo. E a forma que ele encontrou de superar esse obstáculo, ele avista uma árvore, um sicômoro. E ele vai com toda a sua disposição subir para poder ver Jesus. Superar o obstáculo era subir numa árvore. Talvez ele nunca tivesse subido uma árvore. Porque o texto diz que ele era muito rico. E um homem rico provavelmente não iria fazer nenhuma travessura. Mas a oportunidade que ele teve de superar o seu obstáculo foi subir aquela árvore. E quando a gente vê a atitude de superar, veja bem, para ele superar o obstáculo, ele foi motivado por uma atitude de subir. Ele subiu na árvore. Ele não se preocupou com as circunstâncias e as condições. Talvez ele nem soubesse como subir aquela árvore, mas ele fez o que foi possível para subir aquela árvore, porque ele tinha um objetivo. E esse objetivo era ver Jesus. Quantos obstáculos você, que está aí sentado em casa nos vendo, quantos obstáculos a gente está aqui temos superado para ver o que Jesus quer fazer comigo e com você? O primeiro obstáculo que Zaqueu supera é conseguir subir na árvore. A segunda coisa que o texto vai trazer para a gente. Zaqueu subiu. A quebra de preconceitos. Como assim quebrar preconceitos? Vamos para o texto novamente. Só que eu vou pular 2 versículos aí e nós vamos no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Por que Jesus olhou para cima? Irmãos, o texto ele mostra um detalhe bem claro. Jesus ele poderia ignorar toda e qualquer situação, mas Jesus ele olhou para cima porque ele viu que alguma coisa estava no lugar que normalmente ninguém estaria. E para muitos, quando Jesus olha para cima, olha o que o texto diz. Jesus vai falar assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa.
Irmãos, quando Jesus faz essa declaração, aparecem os preconceituosos. Que isso? Eu imagino, né? Aí vamos conjecturar, pensar, imaginar. Aquele montão de gente ali, e Jesus olha para cima, em direção àquela árvore. E eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava um corinho, né? E nesse corinho a gente falou assim, ó. Zaqueu, desce depressa. Quando Zaqueu ouve a voz de Jesus, ele não ouviu sozinho. Tinha toda uma multidão ali ao seu redor. Ou melhor, próximo, porque ele estava na árvore. Imagina aquelas pessoas falando, quem é que ele está chamando esse cara lá em cima da árvore? Por que que ele vai para a casa desse homem? Esse homem que, talvez no linguajar deles, ele fosse assim, esse cara que roubou a gente, esse cara que é corrupto. Às vezes a gente fala isso também, por conta dos nossos governantes. Mas Zaqueu não estava preocupado com isso. E muito menos Jesus. E quando Jesus fala para ele, Zaqueu, desce. É necessário que você desça para que a gente esteja junto. Jesus estava falando isso para ele. É necessário que você desça daí. A sua atitude, eu enxergo assim. Quando Jesus chama Zaqueu para descer, eu vejo que Jesus estava falando de uma outra forma para Zaqueu. Zaqueu, essa tua atitude de subir para me ver, é porque eu preciso estar com você. Quando Jesus fala para Zaqueu, desce que eu vou estar na tua casa sem receber um convite. Zaqueu era muito rico, é um homem de muitas posses. Ele poderia ignorar Jesus. E ele quebra também um preconceito seu. Ele se humilhou. Ele desceu. Primeiro ele subiu. Agora, quando ele ouve a voz de Jesus, ele desce. E olha o que o texto diz. Vamos lá para o texto mais uma vez. Versículo 6. Ele desceu a toda... Caramba, de repente ele podia até cair. Pense, você está numa árvore alta, frondosa. O cara recebe o convite de Jesus de falar, vou lá na tua casa, desce daí. Ele deve ter ficado afobado. E diz o texto que ele desceu depressa e com alegria. Ele se sentiu um privilegiado. Irmão, pense nisso. Um homem rico, marginalizado pela sociedade por conta da sua riqueza. Mas que quando ele ouve Jesus falar, desce daí que eu vou na tua casa, ele desce com uma velocidade da árvore para receber Jesus, diz o texto, com alegria. Com alegria. Ah, Jesus, só Jesus pode proporcionar isso na vida do homem. Com isso, Jesus começa a quebrar preconceitos. Terceira coisa que a gente vê no texto. Quando Zaqueu desce, ele demonstra disposição para mudanças. Como assim? Irmãos, o texto é claro, ele desceu a toda pressa, versículo 6 fala isso. Ele desceu a toda pressa e desceu feliz. Quando você entende, cheio de alegria, porque ele ficou feliz quando Jesus falou o seu nome. Desce daí que eu vou na tua casa.
Eu quero estar com você. Talvez Jesus tenha falado assim, o texto não fala isso, mas vamos pensar, imaginar, vamos conjecturar, tá? Eu não estou mudando o texto, mas eu estou pensando o que pode ter acontecido. Quando Jesus fala assim, eu vou estar na sua casa, sem um convite prévio, sem ser chamado. Irmãos, Jesus entendeu que ao ponto dele subir naquela árvore, ele queria a presença de Jesus na sua casa. Que ele queria ver Jesus. Quantos querem ver Jesus, mas ficam com vergonha? Quantos têm a oportunidade de seguir Jesus e ficam com medo? Quantos têm a oportunidade de ter Jesus na sua vida e permitir que ele transforme a sua vida, mas tenha medo do que a sociedade vai dizer? Zaqueu não olhou isso. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ele desceu correndo porque ele queria receber Jesus. Não era qualquer pessoa. Ele já ouviu falar da fama de Jesus. Ao ser chamado por Jesus, ele não hesitou, desceu rapidamente e recebeu com alegria em sua casa. Vou escrever essas coisinhas aqui para não perder o raciocínio. Às vezes, quando você faz um esboço, é para você levar o teu ouvinte a entender o quanto que o texto está falando com a gente. O quanto o primeiro texto falou comigo. Irmãos, quantas experiências Jesus teve com aquele homem? Quantas experiências o texto está trazendo aqui para a gente? Primeiro, venceu obstáculos. Depois, Jesus quebra preconceitos. Agora, esse homem mostra disposição para mudanças. Ele nem imaginava que a mudança estava chegando para ele. Mas quando ele desce, já está disposto a mudar. Quando o ato dele receber Jesus, ele já está disposto a mudar. Sabe por quê? Porque a fama de Jesus começou a contagiar o seu interior. E quando o seu interior passa a refletir isso, é o momento da intimidade do Senhor no coração. Sabe quem estava atuando ali? Era o Espírito Santo. Jesus estava passando e o Espírito Santo agindo. Queridos, Deus faz assim. Você já parou para pensar nisso? Como o Espírito Santo age de forma simples, porém objetiva? A outra coisa que a gente vê no texto, a graça que transforma. Vamos pular mais um versículo aí. Olha o versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Como que a graça transforma? Porque houve um toque. Tem um cântico que diz assim, apenas o toque. Sabe qual foi o toque de Jesus na vida de Zaqueu? Desce, que eu vou estar na tua casa. Jesus não precisou tocar a pessoa, mas Jesus tocou com a palavra. Desce, eu vou estar lá com você. Eu quero estar com você. Eu vou compartilhar com você. Jesus estava falando isso para ele. O texto não diz aqui, mas quando a gente olha para o texto, a gente começa a ver, a gente vai ver o versículo 7, que o povo começou a murmurar. Olha os preconceituosos de novo. Olha aqui. Todos os que viram isto
murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Opa, peraí. Será que um pecador não pode receber Jesus? O que você é? O que eu sou? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso a graça transforma. Paulo vai falar assim, ó, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça chegou para Zaqueu. A graça veio transformando tudo. Eu não sei o que eles conversaram, o texto não fala, mas eu imagino. Eu imagino que Jesus falou com ele. Mas a coisa mais importante que eu vejo aqui, e que eu vislumbro nesse texto, sabe o que é? Eu nem anotei aqui, mas veio na minha cabeça aqui agora. O ato do amor de Jesus por aquele homem. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus olha só. A graça de Deus inundou aquele coração. Porque essa graça, ela veio recheada de João 3,16. E o amor de Deus alcança Zaqueu. Jesus não julgou por seus erros passados. Em vez disso, o aceitou e se convidou para ir à sua casa, mostrando que o amor vem antes da mudança. Mostrando que o amor vem antes da mudança. Quando Jesus fala para Zaqueu, eu vou estar na sua casa, desce daí, eu vou estar na tua casa, ele já estava mostrando o amor que ia produzir a mudança. Por isso a graça transforma. Esse agir sobrenatural do amor de Deus, ele age antes do que vai acontecer depois. Foi assim com você? Foi assim comigo. Se não fosse Jesus na minha vida, como eu seria? Se não fosse Jesus na sua vida, como você seria? Você nem estaria aqui. Você nem estaria aí sentado na sua casa ouvindo essa palavra. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é maior que tudo. Porque esse amor gera a graça que transforma o coração do homem. Já estou terminando, tá, irmão? São só mais alguns pontozinhos que eu anotei aqui. Aí vem outra coisa que eu vejo no texto. E é o mesmo versículo 8. O arrependimento. Quando a graça transforma, ela muda por um arrependimento genuíno. É um arrependimento que produz uma mudança genuína. Não é qualquer mudança. Vamos lá no texto de novo, olha o que Zaqueu diz. Ele se levantou. Se ele se levantou, porque ele estava sentado com Jesus, conversando, dialogando.
ouvindo que Jesus estava falando com ele. Jesus está falando contigo hoje, querido. Jesus está falando contigo hoje, querida. Com você que está aí, ouvindo e vendo essa transmissão, ou que vai ver depois. Jesus vai falando ao coração desse homem, muito antes deles estarem sentados ali à mesa. Mas era necessário que ele fosse à casa, sentasse à mesa com esse homem, para que ocorresse um arrependimento genuíno. E quando ele se levanta e fala: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha, vamos conjecturar aqui, vamos pensar. Um dos homens mais ricos do mundo se chama Bill Gates. Você imagina Bill Gates falando assim: Senhor, eu hoje resolvo pegar metade de todos os meus bens, que não são poucos, e dar para os pobres. Isso é mudança genuína. É isso que Zaqueu está falando. Zaqueu era um homem publicano que era muito rico. O texto fala isso. E por ele ter muita riqueza, ele pode ter cometido, e por isso ele declara ali no texto, que ele resolve dar aos pobres, e se em alguma coisa ele defraudou, ele roubou, ele tirou de alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Pensa você, quanta riqueza esse homem tinha. Pensou? Refletiu? Arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Só Jesus pode fazer no coração do homem. Arrependimento genuíno. Só Jesus pode fazer, porque a graça invadiu aquele coração e transformou. E por ter transformado, houve arrependimento. E esse arrependimento foi genuíno. Zaqueu reconheceu suas falhas e mudou de atitude, demonstrando que o verdadeiro arrependimento altera a nossa direção de vida. Vou ler de novo. Isso aqui eu peguei de cola, não é meu não. Tá? Zaqueu reconheceu suas falhas e mudou de atitude, mostrando que o verdadeiro arrependimento altera a nossa direção de vida. E a vida dele foi totalmente redirecionada. Foi totalmente mudada, porque a graça o alcançou. A graça transformou e o arrependimento chegou. Mas não acabou, não. Ele vai fazer a reparação dos seus erros. Ele vai distribuir mesmo. Ele não fica com o que ele fala. O texto não mostra, né, pastor? Mas o texto deixa claro que Zaqueu fez isso. Não tem mais nenhuma narrativa aqui na Bíblia sobre essa situação. Não tem. Mas eu entendo que a graça que o alcançou, que o transformou, que fez com que ele se arrependesse, ele cumpre exatamente o que ele fala para Jesus. E ele agora vai viver daquilo que o Senhor faz pela sua vida. A mudança que produziu no seu coração. Ele não apenas pediu perdão, mas se propôs a devolver 4 vezes mais o que a vida havia roubado, ensinando-nos a importância de corrigir as injustiças que nós cometemos. Isso aqui é para eu e você refletir.
A lição de Zaqueu aqui, e isso aqui é uma colinha que eu peguei também, que não é minha, não tem demérito nenhum falar isso. Porque quando você está pesquisando e preparando alguma coisa para compartilhar, o texto primeiro fala contigo, mas você busca algum subsídio para te dar o suporte para você falar. E eu peguei isso aqui porque isso chamou muito a atenção. O ensino aqui é a importância de corrigir as injustiças que cometemos. Zaqueu não se poupou em corrigir as injustiças que ele cometeu. Ele se corrigiu na sua integridade. Houve uma mudança de caráter. Houve uma mudança de atitude. Houve uma transformação de vida. Porque a graça salvadora chegou. E quase finalizando, a generosidade. Zaqueu resolveu dar quantas vezes mais? 4 vezes mais. O texto é claro. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Pensa você vivendo essa situação. Esse coletor de impostos cobrou impostos absurdos de você. E agora ele te devolvendo. Imagina ele indo na sua casa devolver o que ele tirou de você. Hein? É só Jesus que faz isso, querido. Mas ninguém. A mudança que Jesus produz faz isso. Traz generosidade ao coração daquele que não era generoso, era ganancioso. 2 Gs, né? De ganancioso, ele agora passa a ser generoso. Restituiu 4 vezes mais. A lição de Zaqueu ela é tremenda. Primeiro ele supera o obstáculo. Depois Jesus quebra preconceitos. Depois ele se dispõe para a mudança. Porque quando ele desce, ele já se dispôs para a mudança. E quando ele se dispõe à mudança, a graça se manifesta transformadora. Depois vem o arrependimento. Reparação dos erros. Seguido da generosidade. Para concluir. O encontro com Cristo transforma valores, atitudes e corações. Zaqueu, antes um homem ganancioso, tornou-se generoso e justo. Assim também, quando permitimos que Jesus entre na nossa vida, ele muda o nosso interior, a nossa casa e o nosso destino. Eu vou ler de novo, isso aqui é outra cola. Não é meu. Mas é lição para mim e para você. Por isso que primeiro falou comigo. Para a gente compartilhar isso. O ensino de Zaqueu, ele fala isso. Assim também, quando permitimos que Jesus entre na nossa vida, ele muda o nosso interior. Primeiro o agir é aqui, é no seu interior. Depois ele vai mudar a sua casa. E depois ele muda o nosso destino. Eu vou me encontrar com Zaqueu lá no céu. E você? Eu vou me encontrar com Zaqueu lá no céu. Sabe por quê? Porque a graça alcançou ele. A graça transformou a vida dele. Interessante, né? Que o hino que Moisés e Ana Carla cantaram, eu ia até pedir para cantar de novo, mas eles estão lá dando aula para as crianças.
ele fala, eu nasci de novo. Houve um novo nascimento aqui também. A gente vê a história paralela com Nicodemos. Nicodemos sofre um novo nascimento, mas Zaqueu também, porque ele teve uma mudança. Ele nasceu de novo. E você pense nisso, querido, querida. Aquilo que Zaqueu passou, um dia você passou. Um dia eu passei por essas mudanças. Mas às vezes, a gente ainda precisa passar por algum processo dessas mudanças. A gente precisa viver esse evangelho genuíno. Mesmo que as perseguições venham. Mesmo que as adversidades venham, porque elas estão chegando para nós. Hoje, nós somos alvos, quando falamos do amor de Deus para alguém, se a gente colocar uma determinada palavrinha, você pode ser processado. Sabia disso? Sabe de quê? Intolerância religiosa. Só porque você está falando do amor de Deus. Você pode sofrer esses ataques. Esteja preparado, porque é um tipo de perseguição que a gente vai começar a sofrer. Estou falando porque eu já escutei isso, tá, gente? Esses dias. Você é um intolerante religioso. Eu escutei isso. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus vai mudar isso em glória. Amém? Como mudou o Zaqueu, como mudou na nossa vida, Ele vai mudar na sua vida também. Que Deus nos abençoe. Amém?